Olá, amigos. Nesse vídeo eu vou falar sobre o resultado da carteira Perspectiva no mês de outubro de 2021. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo tem um botão inscreva-se, aproveite ao máximo aí o conteúdo, deixe o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado do novo conteúdo e aproveite o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Então vamos lá para falar sobre a carteira, lembrando que é a carteira Perspectiva? É uma carteira, a carteira DV Perspectiva é uma carteira mensal de ações que é composta por 10 ações e a metodologia utilizada, empregada para selecionar essas 10 ações diante de 100 ações é a análise técnica. É uma carteira 100% comprada, aqui Ações Brasil, então comparativamente, qualquer que seja a comparação que eu venha fazer, vai ser em cima de outra carteira ou de fundo que está relacionado a ações somente Brasil, ou seja, não coloque ou BDR ou coloque outro produto dentro da carteira. E, como eu já disse, o foco é posição em ações, mas pensando no médio a longo prazo. Ou seja, por mais que ocorram trocas mensais, o foco é pensar num prazo maior. Como é que foi o resultado da carteira no mês de outubro? O resultado foi negativo, 4,42%, enquanto o Ibovespa caiu 6,74%. Aqui é importante um parêntese no sentido de entender que, como é uma carteira em ações Brasil e ela está 100% comprada, é uma carteira que está correlacionada ao nosso mercado, correlacionada então ao Ibovespa, que é o nosso benchmark, e que é um índice que representa uma média de comportamento de diversas ações. Então, se o índice cair, a tendência é que a carteira caia também, a tendência, o que é mais provável, não que é o que sempre vai acontecer. Mas o que acontece em média, pelo histórico inteiro da carteira, é que a carteira tende a cair menos que o Ibovespa, e quando o Ibovespa sobe, a carteira tende a subir mais. Como é que isso é representado pelos dados que nós temos através dos últimos 40 meses, que é o histórico da carteira? Por exemplo, no mês passado ela ficou com 2,32%, ou seja, acima do Ibovespa. Significa dizer que ela caiu menos do que o Ibovespa. Então, se você tivesse com o seu capital destinado a ações e comprado, por exemplo, em BOVA11, você teria perdido mais do que os 4,42%. Em 2021, a carteira está positiva, em 8,62%, enquanto o Ibovespa, no fechamento de outubro, está com queda já de 13% no ano, representando a diferença para o Ibovespa da carteira 21,66. Então a carteira cai em um determinado mês? Cai mais meses consecutivos? Cai. Sobe meses consecutivos? Sobe. A diferença vai se dar com um prazo maior de duração, ou seja, do seu capital dentro da carteira. Ou seja, quando o Ibovespa subir, ela tende a subir mais. Isso é o que está representado pelo histórico, não é uma garantia do que vai acontecer, mas é o que vem acontecendo. E quando ela cai, quando o Ibov cai, ela tende a cair menos. Observe aqui o comportamento da carteira nos últimos 32 meses, nos últimos 12 meses. Então, quem está posicionado nos últimos 12 meses, 31,45% contra 7,16% do Ibovespa, 24,3% acima do Ibovespa. E desde quando começou a carteira, que foi julho de 2018, 164% positivo contra 42,25% do Ibovespa positivo, e a carteira com 121,77%. Então, quando eu falo que na média a carteira tende a gerar um retorno interessante, principalmente frente ao benchmark, frente ao Ibovespa, se você resolver só comprar a BOVA11, a tendência é que, se você tivesse na carteira Perspectiva, você tenha um melhor retorno falando do seu capital que vai ser destinado à renda variável ao mercado de ações brasileiro. Anualizada 34,28% contra 11,36% do Ibovespa. Esse anualizada é pegando a rentabilidade acumulada e anualizando essa rentabilidade, porque nós temos aí 40 meses. 34,28% contra 11,36% do Ibov, 23% praticamente acima do Ibovespa. Então, ou seja, a carteira tem um bom desempenho frente ao Ibovespa, dá para ver em relação ao gráfico de desempenho da carteira, inclusive até nesse momento, ou seja, você tem esse fundo aqui, que se eu replicar ele aqui para baixo, é essa região de fundo do Ibovespa. Observe que o Ibovespa já perdeu esse patamar. O que significa dizer? Que a carteira, primeiramente, ela é correlacionada, aqui está caindo, o Ibovespa também está caindo, a carteira também vem caindo. Só que está acontecendo, tecnicamente, sim, dá para ver que ela está caindo menos do que o Ibovespa. Então, se eu estou posicionado, meu capital está posicionado no mercado de renda variável, no mercado de ações brasileiro,
na carteira perspectiva eu estaria com melhor desempenho se eu tivesse em BOVA11, por exemplo, sintetizando, ou depende em outras carteiras que você vem atuar no mercado de ações brasileiro. Aí vem mais estatísticas sobre a carteira, que até tem um dado interessante, que tanto para meses acima, meses positivos e meses acima está igual, né, que é primeiramente meses positivos. Quantas vezes dos 40 meses a carteira fechou no positivo? 27. Então dá para ver que ela fecha também no negativo. Já são 13 meses. O maior número de meses em um ano que está fechando negativo é esse ano de 2020. O Ibovespa já tem 4 meses consecutivos aí de queda, praticamente 5 meses consecutivos de queda. Média, quando sobe a carteira, é de 6,04%. E quando ela cai em média 4,2%. Então essa é a média, considerando os 13 meses negativos, dividindo, somando esses somatórios negativos e dividindo pelo número 13, pela quantidade de meses negativos, você vai ter essa média. E a mesma coisa aqui, 27 positivos dividido pelo número somatório, pega o somatório de resultado desses 27 meses positivos, dividindo pelo número de meses positivos, dá 6,04%. E eu falei que o interessante é o seguinte: quantas vezes a carteira conseguiu ficar acima do Ibovespa? Fechamento da carteira foi acima do Ibovespa. 27 vezes, semelhante aos 27 meses positivos. É só uma mera coincidência, poderia ser diferente, esse número já foi diferente. Mas 27 meses acima do Ibovespa e 13 meses abaixo do Ibovespa. Só que quando fica acima do Ibovespa, consegue ter uma... É como se o Ibovespa fechou em alta de 2%. A carteira, se fechou acima, em média ela fecha 5,6%. Ou seja, ela consegue fechar 3,6% acima do índice, do benchmark, na média, considerando aí os 27 meses acima do Ibovespa. E quando fecha abaixo, ela fecha menos 3,2% abaixo do Ibovespa. Ou seja, ela tem um desempenho pior do que o Ibovespa, 3,2%. Então essa é a estatística que mede. E o ponto mais importante que eu falei de prazo é a questão das janelas. Já são 29 janelas de 12 meses. O que é isso? É você pegar aqui de julho a junho de 2019, pegar o desempenho em cada janela de 12 meses da carteira e do Ibovespa e fazer todo o comparativo para ver como é que funciona. Então, em todas as janelas, desde quando a carteira foi criada, em todas elas, somente em uma janela fechou abaixo de 2 dígitos positivos, que foi a janela que teve lá o mês de março, a pancada para baixo, fevereiro e março, a pancada para baixo de 2020, e ela fechou positivo 9,3%, enquanto o Ibovespa caiu 23,47% nessa janela de abril de 2019 a março de 2020. Então, observe que em todas as janelas a carteira esteve bem acima do Ibovespa, sempre mais do que 2 dígitos acima do Ibovespa. Menor desempenho aí em relação ao Ibovespa foi essa janela aqui, em torno de 16,4%. O resto tudo acima do Ibovespa. E o Ibovespa, nessas 29 janelas, teve 7 janelas negativas, enquanto a carteira não teve nenhuma janela negativa ainda. Então é interessante que aguarde pelo menos uma janela de 12 meses. A gente está falando de renda variável, pode ter uma sequência de meses negativos, pode ter mês negativo, positivo, mas na média é interessante que você aguarde e compare, logicamente, sempre com outras carteiras, com fundos de ações, enfim, verifique o desempenho de maneira geral. Defina primeiramente a questão quanto seu capital total vai ficar em renda variável, que isso é importante. Às vezes está um peso grande que você se incomoda bastante com o resultado negativo, no momento negativo do mercado. Outro ponto, a gente tem uma carteira de BDR, que é uma carteira que espelha o desempenho de algumas ações lá fora, nos Estados Unidos, e que teve um desempenho de 13% positivo nesse último mês, no mês de outubro. Então, também outro ponto que você tem que buscar é a questão da diversificar, de ter uma falta de correlação, né? Ou seja, você está aqui nas ações do Brasil, está caindo, mas você tem um pouco lá fora que te dá também aquela redução da perda aqui, ou mesmo até, você nem estaria preocupado, estaria até no positivo, dependendo do peso que você está dando para cada uma da posição lá fora e aqui dentro da nossa bolsa. Então, de maneira geral, é isso. Esse foi o resultado da carteira nesse mês. Vamos ver o desempenho aí nesse mês de novembro, que é uma expectativa de ter algum processo de recuperação da nossa bolsa após 4 meses consecutivos de queda. É isso, um grande abraço e até a próxima.